Eu quero saber, você que chegou aqui agora, você mesmo, se você tem metas, como que você sabe se já as cumpriu, como que você organiza suas metas, elas estão de acordo com o que você faz atualmente ou com o que você busca? Você já ouviu falar das metas SMART? Meu nome é Larissa de Donato, sou gerente de vendas global em Dubai, da maior rede hoteleira do mundo, e hoje eu quero ajudar vocês um pouquinho a como organizar as metas de vocês e ser mais produtivos. Primeiramente, vamos falar alguns benefícios ou a importância de fazer metas. Quando você tem suas metas bem organizadas, isso permite que você seja mais organizado, objetivo, você se sente mais realizado para cada meta que você cumprir. Elas te dão um direcionamento, te ajudam a encontrar propósito. Essas são algumas das vantagens, mas se você anda meio perdido, tá trabalhando em meta que parece muito irreal, que parece que você nunca vai alcançar, fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te ajudar a como fazer isso melhor. Eu, pessoalmente, gosto de ter metas pro dia, coisas que eu preciso cumprir no meu dia a dia, curto, médio e longo prazo. O que seria um curto, médio e longo prazo, Larissa? O que você considera? Então, além das minhas metas diárias, eu trabalho com metas de 1 ano, 5 anos e 10 anos. As minhas metas do dia eu coloco tudo na minha agenda, até trouxe aqui para mostrar para vocês. Então, é uma bagunça, mas eu faço tudo por horário, o que eu tenho que fazer, e eu coloco um to-do, que é tudo que eu tenho que cumprir naquele dia. Então a minha agenda vai de horário e ainda tem as coisas gerais que eu preciso fazer naquele dia. Às vezes eu gosto de separar por horário também. Se é coisa pequena, eu coloco nesse to-do, mas eu escrevo tudo o que eu tenho que fazer, tudo, desde arrumar a casa, ligar para alguém, responder uma mensagem, qualquer coisa que eu tenho que fazer naquele dia, eu gosto de colocar na agenda, porque uma vez eu vi uma frase que era a ponta de um lápis ganha de qualquer cabeça, era alguma coisa assim. Quer dizer, pra que confiar na sua cabeça se você pode ali e escrever, né? E como eu tenho já mania de esquecer bastante coisa, eu prefiro anotar tudo. Então tudo tá aqui, além das minhas aulas, reuniões oficiais, eu coloco no celular também. Então eu tenho essas duas fontes pra me lembrar do que eu tenho que fazer. Aí, na agenda, cada vez que eu completo uma tarefa, eu faço um risco em cima dela, eu coloco um ok na frente. Isso vai me dando uma sensação de pequenas realizações durante o dia, o que me motiva, opa, já fiz isso aqui, bora pro próximo, dá pra fazer. E no final é impressionante, gente, ainda sobra tempo, é sério. Porque você vai fazendo e você fala, nossa, tenho 1000 coisas pra fazer. E aí a hora que você para e fala, não, deixa eu anotar tudo que eu tenho que fazer. Você acaba antes do tempo previsto. É ótimo, eu recomendo pra todo mundo. E aí, assim, eu uso agenda. Mas claro, você pode fazer o que você achar melhor. Você pode trabalhar com planilha, com post-it, mas faça isso de escrever o que tem que fazer do jeito que você preferir, se for no celular, se for na agenda, se for num post-it. E aí você risca, vai dando um checkzinho nas coisas que você já fez. Você pode trabalhar com cores, fazer questão de prioridade, então dependendo da cor, aquilo ali tem mais prioridade que outra coisa. Aí você pode usar um pouquinho a sua criatividade e o que funciona melhor pra você. Quando a gente fala de uma maneira mais abrangente, como eu falei, então, essas são minhas metas diárias. Quando eu falo com metas de 1 ano, 5 anos, 10 anos, que é interessante a gente ter essa programação meio que para dar um rumo na nossa vida, né? Então, o que a gente quer? E depois que a gente alcançar aquilo, o que a gente vai fazer? Então, é importante você ir acompanhando as suas metas, atualizá-las se necessário. Então, você vai vendo o percurso que a sua vida vai tomando e fazendo os ajustes necessários. As metas SMART são uma maneira muito interessante de trabalhar e os termos, não se assustem, são em inglês, mas eu faço a tradução, que é specific, então são metas específicas. Já explico cada um deles. O M de SMART fica para measurable, quer dizer, são mensuráveis. O A é de achievable ou actionable, dependendo de onde você olha. Então, quer dizer, alcançável ou acionável, que você pode trabalhar com aquilo ali. O R é de realistic ou relevant, dependendo de onde você olha também, então realista ou relevante. E o T é timely, se refere ao tempo. Então, Larissa, como assim? Como que a gente vai organizar tudo isso? Eu explico. Primeiramente, então, vamos começar com o específico. A sua meta não pode ser uma coisa muito abrangente. Por exemplo, ler mais. Tá, mas você vai ler mais comparado a quê?
Ler mais quanto? Porque daí você não sabe quando você alcançou naquilo ali. Ou então me exercitar mais, me dedicar mais à família ou mais ao trabalho. A grande questão é como você vai fazer isso. Então, para cada mais de ler mais, me exercitar mais, você tem que ter um quanto mais e um como mais. Como você vai fazer isso? O quanto você vai fazer isso? Quantos livros você vai ler em um mês? Quantas vezes você vai na academia? Quantos almoços você vai ter em família? O quanto tempo você vai passar especificamente com a família ou especificamente no trabalho? Quantas vezes na semana? Seja específico. Isso é muito importante. E isso também vai permitir que você possa medi-las. Então, elas devem ser mensuráveis. Então, se eu falo simplesmente ler mais, eu não consigo medir o mais. Agora, se eu falo ler um livro por mês, 2 livros por ano, ir na academia 5 vezes na semana, 3 vezes na semana, passar 10 minutos com a família, eu consigo medir o quanto eu fiz isso. Eu consigo medir se eu alcancei esses resultados ou não. Eu tenho números. Então, as suas metas devem ser mensuráveis. Comprar uma casa no valor de X mil, ganhar X na empresa. Então, você deve conseguir medir essas coisas. Receber uma promoção em 2 anos, você consegue medir isso? Se você alcançou? Sim. Então, pode até ser uma coisa válida. Agora, melhorar no trabalho. Dá pra você medir o seu melhorar no trabalho? Não dá pra medir. Dá pra você medir, assim, fazer mais relatórios, organizar mais reuniões, participar de X reuniões. Isso você consegue medir. Então tem que ser mensurável, tá? Quanto mais específico você é também, isso te ajuda a encontrar metas mais mensuráveis, né? Então uma coisa tá ligada à outra. Quando a gente vê o A, que é actionable ou achievable, então alcançável ou algo que eu posso acionar, né? Ter uma ação em relação a isso. Eu vou dar um exemplo. A primeira vez que eu fiz minhas metas SMART, eu lembro, eu coloquei virar gerente de um hotel em até 5 anos. Em Dubai. E aí eu lembro que a pessoa me perguntou, tá, mas você tem contato em Dubai? Você tem um meio de ir pra Dubai? Como que você vai fazer isso? Você consegue trabalhar nisso? E eu tinha. Então, é algo alcançável pra mim. É possível eu agir naquilo ali. O que seria coisas que fogem do seu controle, não são alcançáveis ou não são acionáveis. Então, se você colocar, por exemplo, alguma coisa que depende da outra pessoa. Então, por exemplo, receber mais ligações do meu paquera. Você não consegue agir nisso porque é a outra pessoa que tem que fazer. Então, isso não é algo acionável ou alcançável porque não depende de você. Se você colocar algo também, fazer um mochilão em 6 meses. Mas você já separou dinheiro para fazer um mochilão? Você se organizou os países que você quer ir? Então, provavelmente, dentro de 6 meses você não consiga fazer essa viagem. Então, tem que ser algo que você consiga trabalhar naquilo ali. E, já leva a outro ponto, também tem que ser realista, que é o nosso R. Relevant ou realistic. Então, tem que ser algo realista para você. Por exemplo, se você coloca uma meta, se você não lê livro nenhum, nunca leu na vida, e aí você quer ler um livro por mês, isso é um negócio intenso para quem nunca leu. Ou se você leva uma vida totalmente sedentária e fala, vou começar a ir pra academia 5 vezes na semana, é puxado. Então, isso tá de acordo com a sua realidade? É relevante para você? É realista? Então, talvez caiba trabalhar em 1 ano, ir na academia 3 vezes na semana. Começar a caminhar 2 quilômetros, caminhar 1 quilômetro por dia. E aí, daqui 5 anos, você já aumenta, 10 anos, mais ainda. Então, elas têm que ser proporcional, tem que ser algo realista no qual você possa trabalhar. Por isso, pra gente mudar a nossa rotina, mentalidade, é ideal que a gente comece com coisas pequenas, que a gente possa fazer. Porque senão, se eu coloco uma coisa muito absurda, e aí é algo que eu nunca fiz, eu vou desanimar. Por exemplo, ir na academia 5 vezes na semana. E aí você vai 2 uma semana. Na semana seguinte você vai 1 vez. Na outra você vai 3. E você fala, nossa, não tô conseguindo fazer 5 vezes na semana, desisto. Mas você já tá indo mais do que você não ia. Então é nisso que você tem que olhar. Tem que ser coisa que você consiga fazer para você ter essa sensação de realização.
E isso vai te motivar a fazer cada vez mais, a ir mais longe, a ir mudando o seu estilo de vida. Então, para mudar um estilo de vida, é importante começar com coisas pequenas que sejam alcançáveis, realistas, para você não desanimar. E por último, especifique o tempo. Em quanto tempo você vai fazer isso? Que daí entra isso também. Você vai ler um livro por mês? Por ano? Você vai na academia 3 vezes na semana? No mês? E isso você quer alcançar dentro de quanto tempo? Então, em 1 ano, você quer estar fazendo o quê? Em 5 anos, você quer estar fazendo quanto? Em 10 anos, você quer estar fazendo quanto? Por exemplo, eu e o Matheus, meu noivo, a gente fez metas ano passado e a gente colocou daqui 1 ano e meio estar casados. Então, a gente já se organizou, ele me pediu em casamento, por livre e espontânea pressão, brincadeira. Mas me pediu em casamento, e daí a gente marcou o casamento dentro da data que a gente já tinha estimado. Então, o que a gente quer fazer, onde que a gente quer morar, que tipo de apartamento a gente quer ter, vai morar em São Paulo, vai morar fora do Brasil, vai morar em outra cidade, onde que você quer estar? Você quer estar passando mais tempo com a sua família, você quer estar ganhando mais no trabalho? Então, todas essas coisas você deve levar em consideração, tem que ser algo realista. Então, por exemplo, se você acabou de se formar, é improvável que você consiga um trabalho e você vai ganhar 50 mil por mês. Então, isso não é algo realista. Então, mas se você colocar, daqui 10 anos ganhar 50 mil com isso, isso e aquilo, daí já virou mais realista. Então, mas você deve especificar o tempo e se ater a ele. Porque aí você consegue analisar quão perto você tá de alcançar suas metas ou quão longe você tá. Você conseguiu cumpri-las? Não conseguiu? Se não conseguiu, o que deu errado? O que você precisa mudar? O que você deve fazer diferente? O que tá dando certo? O que a gente mantém? Isso é muito importante. Você identificar o que tá dando certo, o que você tá fazendo bem e opa, vou seguir nessa linha. Aí você viu que outra coisa, nossa, isso daqui deu muito errado, preciso mudar, não tá funcionando. Então daí você faz os ajustes necessários para conseguir encontrar suas metas. Vou dar um outro exemplo para vocês, tá? Quando eu morava em Dubai, eu tinha meta de 5 anos me tornar gerente, beleza, cheguei na minha meta. Depois eu vim pro Brasil e eu ainda tinha planos de sair do Brasil, mas estava tudo meio incerto, eu tava me organizando. Só que aí eu conheci o Matheus e a gente vai casar. Ou seja, eu não tenho mais planos de sair do Brasil. Então eu ajustei as minhas metas para algo que seria ficar aqui no Brasil. Então, o que eu quero fazer, quanto eu quero ganhar, o que eu quero alcançar e sempre levando em consideração essas coisas da SMART. Então, sempre sendo específica, realista, algo que eu possa agir e especificando o tempo. Porque às vezes a vida traz situações pra gente que, opa, isso aqui não tava nos planos e tá tudo bem. A gente só tem que se ajustar e adaptar o curso. Sabe aquela coisa assim, no Waze? Então, você tá lá dirigindo e aí você errou o percurso. Nossa, o que eu faço? Calma, recalculando rota. Então, às vezes, a gente precisa recalcular a rota. Então, você saiu do caminho e, opa, preciso recalcular isso aqui. Você estava fazendo um negócio, você percebeu que não gosta muito daquilo ali, você quer mudar de área. Tudo bem, vamos recalcular a rota. O que a gente precisa fazer? E aí, faça os seus ajustes de acordo com a nova meta, de acordo com o que você quer. Você estipular essas coisas e impor limites a si mesmo, então, o que eu preciso alcançar aqui, onde que eu quero estar, o que eu quero fazer, isso vai te ajudar a se manter mais fiel às suas metas, às suas conquistas e vai te ajudar a não desistir. Dessa forma, de pouco em pouco, você vai chegando mais longe. E é importante você sempre ir renovando, tá? Então, passei 1 ano, tá? E a minha meta pro próximo ano? E pro próximo? E 5 anos? E 10 anos? E chegamos? E depois? Porque senão também, se você não tem planos futuros, você alcança suas metas e aí? E o que você vai fazer agora? Você já chegou onde queria. Então, assegure-se de sempre estar inovando essas coisas. Sempre tenham isso para que vocês se sintam motivados a chegar mais longe, para que vocês continuem indo atrás dos sonhos de vocês, para que vocês não deixem de sonhar. E sempre tentem trabalhar com metas da vida pessoal e profissional. Existe um mundo inteiro para você conquistar. Então, não deixe de sonhar. Uma frase que eu vi uma vez que eu gosto muito, que é shoot for the moon, even if you miss, you land among the stars. Então mire na lua, mesmo que você erre, você ainda vai cair entre as estrelas. Então, é isso. Comece a trabalhar nas suas metas, me fala se você gostou do vídeo ou não. Se gostou, claro, deixa o seu like, se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdo assim.
E eu vejo vocês no próximo vídeo.